Então vamos lá, né? Eu coloquei aqui, tá? Em vez de 800, 400 como fonte weight, que é a grossura, né, dessa fonte. Então se você olhar aqui, você tem uma propriedade dentro do login sec, que é para o botão, tá? Para o botão não, para o título, que é o font weight. Eu tirei de 800 para 400. E acabei colocando duas tonalidades também de cores mais escuras aqui para o fundo, né? Para deixar ele um pouco mais destacado aqui. Beleza? A parte responsiva aqui como tá boa. Quando você redimensionar utilizar a partir de um telefone, ele vai mostrar aqui os campos de forma fácil para inserir e fazer o acesso. A imagem cai para baixo, porque no modelo mobile, obviamente, ela não vai caber ali. Ok? Vamos fazer a nossa tabela no banco de dados. Então vamos lá, localhost /phpMyAdmin. Vamos criar primeiro esse banco de dados de forma local. Isso depois, né, no final do sistema, eu ensino para quem não sabe aí hospedar esse banco de dados e fazer com que ele fique em um servidor de hospedagem, até mesmo porque após a criação do sistema eu tenho intenção também e vou fazer um aplicativo, beleza? Mais para nível gerencial mesmo, consulta de processo. Alguns recursos que eu achar interessante que podem ser utilizados no aplicativo eu vou estar colocando. Então nós vamos precisar de acessar esse banco de dados em um servidor. Vou trabalhar com MySQL, a melhor comunicação para o PHP é essa. Vamos aqui utilizar então o banco de dados MySQL. Eu vou chamar ele de... Qual que é o nome que eu dei para o meu projeto? Foi HVF. Então eu vou chamar esse banco de dados de HVF. Ah, mas tem que ser isso? Não. O nome que você quiser. Beleza? Advocacia. Vou colocar aqui então. Advocacia. Pronto. Que aí depois de forma fácil eu sei também qual é esse banco de dados. Beleza? A codificação para ele aceitar caracteres português, que são acentos, cedilha e esses outros tipos que nós temos aqui, é o UTF-8 General CI. Então, eu sempre aconselho vocês criarem esses bancos de dados com essa codificação. Tendo feito isso, a primeira tabela que eu vou estar montando é uma tabela de usuários, tá? Eu vou pegar aqui, por exemplo, um exemplo de um outro sistema que eu fiz, que é o Sysmedical, e aqui foi um sistema clínico que eu fiz anterior a esse, né? Também fiz o aplicativo dele, tudo bem completo. E aqui eu tenho, por exemplo, a tabela de usuários com alguns campos, né? Sempre utilizo nos meus sistemas isso, um ID para identificar aquele usuário, o nome, o e-mail dele, a senha, tá? Que aqui no caso vem criptografada, a senha original e o nível de acesso. É basicamente o que eu preciso aqui. Então, nesse caso aqui são 6 campos. 6 campos já me atende perfeitamente para esse sistema. Vou criar aqui a tabela usuários com 6 campos e vou colocar aqueles mesmos campos que eu tenho dentro daquele projeto lá. Tá? ID, nome, usuário, ou pode ser e-mail, fica a seu critério, senha, que é a senha criptografada, aqui a senha original. Ah, mas por que você vai salvar também, além da senha criptografada, a senha original? Porque em uma possível recuperação de senha, não tem como eu quebrar aquilo que foi criptografado. Então eu posso verificar qual é a senha original para que eu consiga recuperar isso para o usuário, beleza? Essa senha aqui vai ser somente para autenticação no sistema. Depois eu explico um pouco mais detalhado aí para frente. Nível vai ser um campo que aceita texto, então ele é varchar, mais ou menos até 20 caracteres aqui, tá bom? Vamos colocar um pouquinho mais, vamos colocar 30. Senha original, 20 caracteres. Senha criptografada, 150 caracteres, porque gera uma criptografia de números que é muito maior, tá? Usuário, como é um e-mail, até 35 no máximo. Nome, também acredito que até 35 no máximo. O ID é inteiro e todos, sem exceção alguma, todos os IDs que eu fizer em todas as tabelas do sistema, eu vou estar marcando auto-increment e deixamos aqui como primary, que significa chave primária. Então ela vai ser, né, incrementada, eu salvei o primeiro usuário, vem 1, salvei o segundo, vem 2 e assim por diante, beleza? Essa é a estrutura da tabela de usuários na qual nós vamos utilizar dentro do sistema. Criado o banco de dados, nós precisamos de fazer o seguinte: eu tenho aqui algumas labels, né, que seriam os nomes para os meus campos. Aqui eu tenho input, tá, mas ele não está com a configuração correta. Então vamos fazer aqui, ó. Coloca um campo name no input chamado usuário e coloca no input da senha um name chamado senha, beleza? Então eu tenho aqui uma forma de nomear esses campos para que eu possa recuperar dados dele. Isso está dentro do formulário? Está, mas esse formulário ele não está bem configurado. Ele vai mandar dados, né? Então nós vamos ter que colocar aqui um método para ele, ó, que é o método post.
Beleza? E para onde ele vai mandar? Então ele tem que ter uma action. Ele vai mandar para um arquivo chamado autenticar.php. Esse arquivo autenticar.php, por sua vez, vai receber desse formulário os campos nome, o valor do campo nome e o valor do campo senha. Aqui nós vamos ter um botão antes dele fechar que vai submeter esses dados, ok? Então quando eu clicar em logar, quem ele vai procurar? Justamente o arquivo chamado autenticar.php, que ainda não existe dentro do nosso projeto.